Alexa, Jesus Cristo teve filhos com Maria Madalena? Sim, ele teve, Senhor. Não. Nosso Senhor era puro e celibatário. Nunca teve filhos. Sim, teve. E é verdade, Senhor. Essa história foi apagada ao longo dos séculos, mas existem documentos, registros históricos e até mesmo evidências genealógicas que apontam para isso. Se isso fosse verdade, a Igreja teria admitido. A Igreja Católica consolidou sua doutrina no Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Foi lá que decidiram quais evangelhos fariam parte da Bíblia e quais seriam excluídos, Senhor. O Evangelho de Felipe, um texto gnóstico descoberto em Nag Hammadi em 1945, menciona claramente Maria Madalena como a companheira de Jesus e diz que ele a beijava na boca. No contexto da época, companheira significava esposa. Mas isso não prova que eles eram casados. Nos costumes judaicos do século I, era praticamente impossível para um rabi não ser casado, Senhor. O casamento era uma obrigação religiosa para um judeu adulto. Jesus era chamado de rabi por seus seguidores. Se ele não fosse casado, isso teria sido um escândalo na sociedade judaica da época, mas não há nenhuma menção a isso nos evangelhos, Senhor. Ok, mas e os filhos? Alguma prova de que eles existiram? Existem registros históricos que sugerem que Maria Madalena fugiu para o sul da França após a crucificação, levando consigo 2 crianças. A tradição da Igreja Católica na França reconhece a presença de Maria Madalena na região de Provence, onde supostamente passou seus últimos anos. Mas isso ainda não prova que eram filhos de Jesus. A dinastia Merovingia, que governou a França entre os séculos 5 e 8, afirmava ser descendente direta de Jesus Cristo. Documentos como o dossiê secreto, encontrados na Biblioteca Nacional da França, indicam que essa linhagem sagrada foi protegida por uma sociedade secreta chamada Priorado de Sião. Isso parece teoria da conspiração. Então, como o Senhor explica o fato de que durante séculos a Igreja perseguiu brutalmente os cátaros e os templários, grupos que acreditavam na linhagem sagrada de Cristo? O Papa Inocêncio III lançou a Cruzada Albigense contra os cátaros no século XIII, exterminando quase toda a região de Languedoc na França. O que eles sabiam que precisava ser silenciado? E por que esconder essa história? Porque admitir que Jesus teve filhos significaria reconhecer que a sucessão espiritual dele não ficou com Pedro e a Igreja, mas sim com sua linhagem de sangue. Isso enfraqueceria a autoridade da Igreja como única representante de Cristo na Terra. Então, você está me dizendo que tem gente viva hoje que é descendente de Jesus? Exatamente, Senhor. Mas essa verdade sempre foi um perigo para os que detêm o poder. E como sempre, o conhecimento foi ocultado. E os que ousam falar sobre, silenciados. É interessante para a Igreja e